Vamos nessa, galera. Vamos resolver agora a questão de número 20 do 7º exame de ordem da prova tipo 1 branca. Questão que cobra aí conhecimento dos alunos com relação aos elementos da nacionalidade, né? E as distinções entre brasileiros natos e naturalizados. Vamos aqui para a telinha cheia ler a questão. A Constituição de 88 proíbe qualquer discriminação por lei entre brasileiros natos e naturalizados, exceto os casos previstos pelo próprio texto constitucional. Nesse sentido, é correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de... Galera, de fato a Constituição, lá no seu artigo 12, parágrafo 2º, ela proíbe que lei crie novas hipóteses de distinção entre brasileiros natos e naturalizados. Ou seja, as hipóteses de distinção entre natos e naturalizados são apenas aqueles previstos na própria Constituição Federal. E aí, a questão está cobrando, né, com relação à ocupação de cargos. Cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Câmerazinha aqui. Galera, existem algumas distinções que a Constituição traz entre brasileiros natos e naturalizados. Por exemplo, com relação à extradição, a gente sabe que brasileiro nato não pode ser extraditado, já o naturalizado pode, diante de certas situações. A gente sabe que a Constituição reserva 6 vagas lá no Conselho da República apenas para brasileiros natos. A Constituição também limita a participação de brasileiros naturalizados em empresas de comunicação. E, principalmente, que as provas mais cobram, é o que está no artigo 12, parágrafo 3º da Constituição. São aqueles cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos. Uma série de cargos públicos, lá do artigo 12, parágrafo 3º, que não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Cargo de presidente da República e vice, ministro do STF, presidente da Câmara, presidente do Senado, carreira diplomática, oficiais das Forças Armadas, né? E ministro da Defesa. Galera, tem que decorar? Tem. Vou dar um bisuzinho para vocês aqui, ó. O artigo 12, parágrafo 3º, que traz esses cargos, é o artigo mp3.com. Lembra? É o mp3.com. Vamos aqui para a luzinha branca para a gente explicar o bisuzinho para vocês. Então, ó, P3, né? Porque são 3 P's. .com. Lembra disso? Então, quais são os cargos apenas ocupáveis por brasileiros natos? Aqui, ó, cargo ministro do STF. Só quem pode ocupar é brasileiro nato. Os 3 P's aqui de presidente, presidente da República. E, obviamente, o vice também, né, galera? Se o presidente da República tem que ser brasileiro nato, o vice também tem que ser. Segundo P, presidente da Câmara dos Deputados. E o terceiro P, presidente do Senado Federal. Câmerazinha aqui. Apenas um alerta aqui, ó. Na Câmara e no Senado, um deputado ou um senador pode ser brasileiro nato ou naturalizado. Entretanto, o presidente, apenas ele da casa, seja o presidente da Câmara, seja o presidente do Senado, aí sim só pode ser brasileiro nato. Qualquer outro deputado ou senador que não seja presidente da casa pode ser naturalizado sem problema nenhum. No STF não, é diferente, hein, galera? No STF, todo e qualquer ministro tem que ser brasileiro nato, beleza? Bora voltar aqui para a telinha cheia e continuar com o bizu. E o com aqui, galera? Primeiro C aqui, ó, o Czinho, pessoal da carreira diplomática. Quem é da carreira diplomática tem que ser brasileiro nato. O O de oficial das Forças Armadas. Para ser militar, tanto faz ser brasileiro nato ou naturalizado. Entretanto, para ser oficial,
tem que ser brasileiro nato. Os praças podem ser natos ou naturalizados. E o M, ministro da Defesa. Galera, o único cargo de ministro que exige a condição de brasileiro nato é o cargo de ministro da Defesa. Os demais podem ser brasileiros natos ou naturalizados. Então lembra, ó, o mp3.com. Vocês nunca mais erram o artigo 12, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos resolver a questão agora. Então quer dizer o que aqui, ó? É correto afirmar que somente brasileiro nato pode exercer o cargo de... Então bora cá. Ministro do STF, ok. Do STJ, não. Diplomata, simples, fácil, tranquilo, né? Carreira diplomática. Obviamente, tem que ser brasileiro nato. Ministro da Justiça, não, né, galera? Ministro da Defesa. Senador também não. Presidente do Senado, sim. Mas senador, não. Então, letra B de bola é que responde corretamente a questão. Tranquilinha a questão, sem estresse, né, galera? Sem mistério nenhum. Até a próxima, um beijo e um abraço para vocês.